Bem-vindo a tutoriais online, Neurologia e Psiquiatria. Pode-se vir a encontrar um doente agitado ou agressivo em qualquer especialidade médica. O ambiente agitado dos serviços de urgência e o ambiente estranho dos serviços de internamento exacerba muitas vezes a agitação dos doentes. O espaço físico deve contemplar que a cadeira ou local onde o médico se encontra tenha facilidade de escape para que este não seja encurralado pelo doente. Tesouras, bisturis e outros objetos cortantes ou de arremesso fácil não deverão estar disponíveis aos doentes. E perante sinais de alerta, como o doente ou familiares começarem a falar alto, apresentarem uma postura física de inquietação e movimentos de resistência à autoridade, deve-se priorizar o atendimento destes doentes de modo a evitar uma escalação da agitação e possível violência. As causas mais comuns de agitação ou agressividade podem ser relembradas com o acrónimo FIND-ME. F de causa funcional, nomeadamente psiquiátrica, como a presença de uma psicose, esquizofrenia, delírios paranoides ou um transtorno de personalidade. I de causa infecciosa, desde uma infecção urinária ou pulmonar em pessoas idosas, a SIDA ou outras infecções do sistema nervoso central. N de causa neurológica, como um acidente vascular cerebral, uma lesão ocupante de espaço intracerebral, como um tumor ou uma hemorragia cerebral, um período pós-ictal, ou seja, o período após uma convulsão, ou uma causa demencial. D de consumo de drogas, depressores do sistema nervoso central, como o álcool, na fase de intoxicação aguda ou durante uma desintoxicação. Drogas estimulantes, como metanfetaminas ou cocaína, ou outras drogas como sedativos que, como efeito secundário, podem levar a um estado de confusão, agitação e agressividade. M de causa metabólica, como uma hipoglicemia, hipo ou hipertermia ou uma hipóxia. E E de causa endócrina, como por exemplo hipertiroidismo. O médico deve desde logo iniciar técnicas de redução da agitação ou agressividade. Deve respeitar o espaço da pessoa, mantendo-se a uma distância de pelo menos 2 braços esticados. Não deve olhar fixamente o doente, nem adotar uma postura corporal de confronto, devendo manter as mãos relaxadas e nunca abordar o doente por trás ou realizar movimentos bruscos. O contacto verbal deve ser realizado por apenas uma pessoa, a responsável, normalmente o médico, com uma voz calma, receptiva e honesta. A linguagem deve ser simples e concisa, sem jargão médico. Uma pergunta direta como por que recorreu a nós ou o que podemos fazer por si ajuda-nos a entender quais os sentimentos e expectativas do doente. Isso, com uma escuta atenta, ajudarão a que o doente se sinta respeitado e se acalme. A abordagem dos 3S é recomendada. Isto é, eu entendo que se sinta assim, muitos sentem o mesmo nesta situação, a maioria deles sentiu-se muito melhor depois de fazerem isto ou aquilo. O médico deve ser honesto e nunca mentir, dando falsas esperanças que depois não se concretizarão e poderão destruir a relação médico-doente e irão dificultar futuras abordagens médicas com aquele doente. Poderá concordar com verdades gerais, como toda a gente deve ser tratada com respeito, ou concordar com pequenas situações, como por exemplo dizer algumas pessoas também se sentem assim perante esta situação. O médico pode também concordar em não concordar, nomeadamente dizendo: eu entendo o que deseja ou o que sente, mas a minha experiência diz-me que esse não é o melhor caminho. Ou então, a minha experiência diz-me que a melhor maneira de resolver esta situação é fazendo X ou Y. Numa fase mais avançada, dever-se-á relembrar ao doente que comportamentos violentos não podem ser aceitos e que só se mantendo calmo e sem agressividade é que poderão começar a conversar sobre eventuais cuidados médicos. Deve-se depois ajudar o doente a encontrar outras opções de comportamento, mantendo a postura da não contradição, usando sempre uma postura de sim e de optimismo. Podemos dizer, por exemplo, sim, mas primeiro devemos fazer isto ou aquilo, ou então, ok, assim que se acalmar ou assim que fizermos isto, poderemos falar sobre aquilo. E por último, fazer um ponto da situação perante o doente e os outros profissionais da equipa. Se após esta abordagem o doente ainda se encontrar agitado ou violento, poder-se-á recorrer à restrição física ou química, ou ambas, para assim permitir a realização do exame físico, facilitar o diagnóstico e tratamento, tal como prevenir lesões do doente a si mesmo ou a outros profissionais. Não falarei aqui da restrição física, visto que há hospitais com diferentes abordagens e o médico deverá seguir o protocolo adotado pelo serviço onde trabalha. Consensual é a restrição química, que passa de um modo geral pela administração de uma benzodiazepina, lorazepam, rápido efeito e curta semivida, ou midazolam, com um efeito ainda mais rápido, mas semivida ainda menor. Ou então um antipsicótico de primeira geração, como o haloperidol, em que se terá que ter atenção a possíveis arritmias,
ou então uma combinação de uma benzodiazepina com o antipsicótico de primeira geração. Em alguns casos, poder-se-á administrar um antipsicótico de segunda geração que tem menos efeitos extrapiramidais, como o Risperdal ou a olanzapina. Vejamos então. Em doentes agitados ou agressivos, com uma intoxicação aguda ou em desintoxicação de drogas, ou então doentes cuja agitação tem uma gênese indiferenciada, deveremos administrar lorazepam 2 a 4 mg endovenoso ou intramuscular, ou então midazolam 2,5 a 5 mg endovenoso ou intramuscular. Podemos também, caso a agitação seja severa, administrar uma combinação de lorazepam 2 mg e haloperidol 5 mg endovenoso ou intramuscular. Perante doentes fortemente agressivos a requerer uma sedação imediata, podemos administrar midazolam 2,5 a 5 mg endovenoso ou intramuscular, ou então a combinação de lorazepam e haloperidol mencionada anteriormente. Se tudo indicar que o doente está alcoolizado ou numa desintoxicação alcoólica ou de outros depressores do sistema nervoso central, é recomendada a administração de haloperidol 2,5 a 5 mg endovenoso ou intramuscular e não administrar qualquer benzodiazepina. Se há uma doença psiquiátrica de base, já conhecida, podemos administrar a combinação de lorazepam 2 mg e haloperidol 5 mg endovenoso ou intramuscular, ou então apenas haloperidol 2,5 a 5 mg ou mesmo olanzapina 10 mg intramuscular. Tendo a olanzapina uma forte indicação para doentes com diagnóstico de mania ou esquizofrenia, sendo o seu efeito visível apenas após 15 a 45 minutos. Em doentes agitados mas colaborantes, em que muitas vezes são os próprios doentes a dizer que se estão a sentir agitados e que queriam tomar algo para acalmar, podemos administrar lorazepam 2 a 4 mg per hoje ou risperidona 2 mg per hoje ou olanzapina 5 a 10 mg per hoje. Nunca esquecer que em doentes idosos as doses destes medicamentos devem ser reduzidas a metade. Para colocação de dúvidas ou sugestões, escreva para neuropsyctuton@gmail.com. Poderá subscrever o nosso canal do YouTube, TutOn, e ser informado de cada novo vídeo. Pode seguir-nos na página do Facebook, Neurologia, Psiquiatria Tutoriais Online, e acompanhar a página da Universidade do Algarve, separador Ensino, Mestrado Integrado em Medicina, Tutoriais Online. Obrigada.